Merendeiros e merendeiras do nosso amado Brasil, como é que vocês estão? Tudo maravilha? Tudo uma delícia? Bem-vindo ao querido Domingão do Merendão, pessoal! Hoje nós vamos falar de PRIO versus Petro 4. Vamos falar de ruídos políticos, que é uma causa e efeito que mexe com a cabeça de vocês, para não comprar a Petrobras, por exemplo, ou de sair vendendo a qualquer preço, né? Qualquer lucrinho já está saindo. E vamos falar da nossa campeã, né? Da PRIO 3, a qual teve uma rentabilidade, uma alta muito forte e que tem uma boa gestão. Se você gosta do conteúdo do Carlos Merenda, dá o teu joinha, te inscreve no canal, envia esse vídeo para mais pessoas, para que o Merenda fique com mais vontade de fazer vídeos para vocês, pessoal, beleza? Então vamos a um estudo didático com uma pimentinha do estudo de Wyckoff e opções na B3. Ou seja, é a teoria que mais o Merenda é simpatizante de todas as outras, a qual eu respeito muito, e um dos titãs da análise técnica é o Wyckoff, né? Um dos titãs. E para mim é o que faz mais sentido na minha humilde opinião. Não que as outras não sirvam. Claro, a teoria de Dow é deliciosa. Mas para mim o Wyckoff eu me identifiquei mais com a teoria do Wyckoff. Beleza? Wyckoff. Então vamos lá, pessoal, vamos iniciar o nosso estudo. Ele vai ser um pouco demorado, mas vai valer a pena, né? Então, a comparação estrutural de vantagens e desvantagens, nós temos aqui na Petrobras a liquidez muito alta no mercado à vista e no mercado de opções. Os spreads tendem a ser menores, ou seja, você não fica com um spread muito alto na compra e na venda da opção. Então essa é a vantagem que a Petrobras tem maior em relação a PRIO, tá? E outra vantagem, fluxo institucional frequente e grande interesse do mercado em eventos ligados ao petróleo e dividendo. Então, ninguém pode falar mal da liquidez das opções e das ações de Petro 3 e 4, né? Principalmente a 4. Então, assim, é descomunal a diferença em relação a PRIO 3, em relação a fluxo, né? Desvantagem, forte influência política e sensibilidade a notícias sobre preços de combustíveis e governo. E eu vou mostrar um histórico para vocês aqui sobre esse tópico, para vocês começarem a perder o medinho com Petrobras, tá? E eu vou mostrar um estudo histórico de 2015 para cá, de que aconteceu com cada troca, com cada governo em Petrobras e onde foram os maiores ruídos, certo? E vamos mostrar para vocês que isso não acontece pro resto da vida. Então, a gente tem que tirar da nossa cabeça o resto da vida, porque desde a Dilma tem gente que tem trauma da Petrobras desde a época da Dilma e não compra por causa da Dilma, né? Então, assim, a gente tem que começar a mudar, né, a nossa neuroplasticidade para virar a chave em relação a isso, com relação à Petrobras, ok? E a desvantagem também, movimentos bruscos em data de anúncio podem gerar ruído técnico de curto prazo. Normalmente quando tem anúncio de balanço, de alguma notícia de Petro, tem volatilidade. Mas também não é esses, Coca-Cola toda, né? E PRIO, nós vamos falar que é uma empresa mais enxuta e muitas das vezes com tendência mais limpa quando o petróleo favorece o setor. Então, quando o petróleo sobe, para PRIO assim é maravilhoso, né? Ela é mais enxuta, ela é melhor administrada e ela tem uma finalidade, ela nasce com um projeto diferente da Petro. Ela não fica lá fazendo prospecção para buscar petróleo lá embaixo, ela não fica indo atrás de extrair. Ela já pega poços já extraídos, então é mais fácil a condução, a quantidade de funcionário, tudo é mais fácil para administrar na PRIO do que na Petrobras. Na Petrobras tem a parte política, muito funcionário, vários segmentos, né? A Petrobras está aí se metendo com um bocado de coisa que nem é da área dela, essas coisas aí que você já sabe que tem a ver mais com a política.
Outra vantagem que ela tem, que ela pode entregar springs percentuais maiores, o que atrai operações direcionais, ou seja, cada balanço, cada resultado que ela entrega, que a gente pode chamar de spring, né? Cada coisa de comparar o que ela deu de lucro com o lucro atual, quando tem aquele potencial diferenciado de entrega, aí o papel dá aquela rajada lá violenta, e aí quando você está operando opções de call, por exemplo, você pode sofrer uns sustos, né? Um surto nisso, né? Desvantagem: amplitude diária maior e menor previsibilidade de curto prazo, ou seja, é um papel que está sujeito a uma variação muito maior de preço do que a Petro 4, né? Nessa parte. Então, infelizmente é assim, mas isso acaba melhorando a volatilidade, né? E aí nós vamos ver isso quando a gente for atrás das opções. Desvantagens: em opções tende a oferecer menor profundidade e menor eficiência de entrada e saída. Bom, resumindo isso, é quando você percebe que os prêmios ficam muito distorcidos no book. Às vezes é melhor você pegar uma muito fora do dinheiro do que uma menos fora do dinheiro, né? Isso aí é meio complexo porque envolve uma garantia muito elevada para você pegar um prêmio pequeno. Porém, em termos de segurança, isso acaba sendo uma vantagem. E tem um probleminha também: os spreads, eles são mais largos em operações mais fora do dinheiro e às vezes até dentro do dinheiro, tá? Tem uma desvantagem que a PRIO tem em relação à Petrobras. Melhores oportunidades de compra: segundo o ICOF, tende a oferecer melhor ponto de compra quando sai de uma fase de acumulação ou reacumulação. Para quem não sabe, quando a gente está falando de acumulação ou reacumulação, a gente está falando de papel que quer impulsionar para cima, né? E aí é onde mora o medo de todo mundo ficar preocupado, não quer subir, pode cair. Então, quando você tem um processo de acumulação, você tem uma lateralização tendendo a ir para cima. E quando é que você tem a distribuição? É com o contrário. Você tem uma acumulação, que é uma falsa acumulação, que seria uma distribuição ali naquela região de preço, e depois uma queda. Isso normalmente acontece próximo de topos, né? Ou então em regiões de topo. Beleza? E na leitura recente do mercado, a Petro permaneceu acima da EMA 50 e da SMA 200, tá? E teve suportes destacados nas faixas de 42,67 e 40 reais, com resistência imediata de 44,27. Aí já entra a parte de análise técnica, né? E quem me conhece muito bem sabe que eu não sou muito chegado a médias. E eu não vou comentar sobre isso, porque a minha opinião é um pouco contraditória dos demais analistas e dos estudiosos de análise técnica, tá? Então eu não vou nem comentar sobre isso para não causar polêmica aqui. PRIO: melhor compra aparece quando ocorre teste secundário ou spring bem defendido, seguindo retomada rápida para dentro da faixa de expansão do spread. E aí, pessoal, quando a gente está falando de spring, a gente está falando de mola, né? Então, quando ele fala que quando você está vendido numa opção, na teoria, numa distância bem fora do dinheiro, você defende aquela variação, aquele spring, né? Aquela mola para cima ou para baixo, né? Vai depender se for a put ou se for a call, seguindo de retomada rápida para dentro da faixa e expansão de spread. Então, ou seja, ela tem essa capacidade, a PRIO, né, de voltar rápido para a média, né? Então, para quem acompanha as médias aí, principalmente a 200, né, fica fácil de ver esse movimento, a 50 também, né? E aqui na leitura recente, a PRIO seguiu acima da EMA 50 e das SMA 200, com suporte imediato
em 59,56 e resistência em 63,75, ok? Bom, regra prática, em Aycoff, prefira comprar quando houver absorção da oferta, teste com volume menor e rompimento confirmado. Evite perseguir preço longe da zona da causa, ok? Então, ele está juntando aqui a compra, né, do ativo, né, e o pano de fundo, uma estratégia com opções, né? Então, veja bem, a absorção da oferta é um tema muito polêmico, né? Então, veja que a oferta, ela é a parte que vem, que oferece para a demanda comprar. Então, quando a oferta absorve, né, aquela demanda, o preço começa a ficar, né, de lado ali, fazendo um esforçozinho, né? Aí tem um teste com volume menor de rompimento confirmado. Quando isso acontece, cuidado. Rompeu com baixo volume, pode ser um rompimento falso, né? E aí pode ser, sim, uma boa oportunidade para vender uma call. Então você tem que estar sempre pensando de forma contraposta, né? É sempre pensando o contrário, tá? Para fazer uma venda. Então não teve volume, dentro do retângulo aquilo rompeu e voltou para dentro do triângulo, é uma oportunidade ali de você fazer uma venda. É claro que isso nem sempre é uma regra, mas na teoria de Aycoff isso funciona muito bem, ok? Melhores oportunidades de venda, né? Então, venda ou redução após um falso rompimento acima da faixa, foi o que eu comentei, com rejeição rápida e aumento de oferta. Porra, perfeito, perfeito, pessoal. Isso é que é a delícia, que é o sabor. Perda de suporte intermediário com aumento de volume vendedor e incapacidade de retornar à faixa, sinal de fraqueza. Topos marginalmente mais altos, resultado fraco e oferta dominante. Sugerem saída parcial ou trava de proteção. Olha isso, pessoal. Olha isso, ok? Então, não dê mole. Não dê mole, tá? Não vamos dar mole, pessoal. Ok? Não vamos dar mole. Então, a Petro costuma reagir bem em regiões objetivas de resistência, o que facilita operações táticas com stop curto para a falha de rompimento. E Prio pode entregar venda mais agressiva em exaustões, que exige gestão mais rápida por sua maior amplitude intradiária. Ou seja, como ela tem uma amplitude maior, é mais fácil você ganhar, né, na venda no curto prazo, com swing trade, uma operação de day trade, né, de curto prazo, é mais fácil você ganhar na Prio do que na Petro. Critério, qual é a melhor para operar opções? Liquidez, a Petrobras ganha de 1.000 a 0, né? Spreads sempre vai ser menor, vai ter mais frequência de strikes com um spread menor na Petro do que na Prio, né? E o perfil ideal, melhor para quem quer ter consistência operacional em opções na B3, a Petro sai na frente, né? E como é que eu posso me aproveitar da Prio, Merenda? Vamos lá. Em perfil. Eu sou um perfil direcional. Então, melhor tese direcional em ação e opções mais seletivas, né? Então, quando você vai numa zona de suporte, que você acredita que ali o papel tem grande chance, tem uma grande probabilidade de arrancar para cima, é muito melhor você comprar uma call ou a seco ou uma trava de alta de débito de Prio do que de Petrobras, tá? Porque ela tem a vantagem do direcional e por não ter ajuste de dividendos, ela praticamente quase não paga dividendos, né?
E spreads, a desvantagem, né, da PRIO é esses spreads mais largos, levando o custo implícito. E normalmente menor profundidade relativa em opções e menos conforto para montar ou desmontar a estrutura. Elas demoram muito para secar também, né? Uma estrutura com PRIO, ela é muito mais eficiente, mais próximo do vencimento. A Petrobras não, ok? Finalizando, nós temos a Petro como a melhor escolha para operar opções com mais frequência, devido à liquidez, spreads e facilidade de rolagem. A PRIO melhor para springs mais explosivos do papel, quando a leitura de Wyckoff mostra reacumulação ou continuação limpa. Regra: para compra, espere causa confirmação. Para venda, espere exaustão ou sinal claro de fraqueza. Ok? Então, pessoal, é isso que eu tinha para falar, comparar as duas em relação à venda de opções. Aí cada perfil tem o seu perfil. Por exemplo, o meu perfil é mais conservador. Eu gosto de ter um rendimento com opções, então é melhor tu ficar com Petro. Não, eu gosto de explosivo merenda, eu gosto de ganhar dinheiro com opção para fazer merenda gulosa. PRIO 3 é mais vantajosa. Beleza? E agora, pessoal, vamos falar dos ruídos políticos na empresa, né? Então a gente vai olhar aqui para o gráfico de Petro 4. Olha o que é que tem aqui, pessoal. Olha o que nós temos aqui. Então vamos agora falar de ruídos políticos, né? A gente tem aqui, né, um belo ombro, cabeça a ombro, né, investido, um ocuí aqui lindo, né, bem definido aqui só que não cumpriu, né? Mas foi quase, né? Quase cumpriu. Mas a gente percebe, pessoal, que acontece em Petrobras ruídos políticos. Ok. O que foi que aconteceu? Aqui foi quando a Dilma resolveu subsidiar a gasolina. Vocês lembram disso? Que tragédia que foi? Começou a cair e aqui a gente teve o famoso puxão de cueca, né? Foi onde o Temer jubilou a presidente Dilma Rousseff e nomeou o Castelo Branco com uma outra visão. E nesse momento histórico, a Petrobras estava abarrotada de subsídio. Então, o que aconteceu nesse período? Quando o Castelo Branco criou aquela fórmula de indexar o preço do combustível local com o barril de petróleo internacional, com o preço do barril de petróleo internacional. Aí o mercado se agradou, ficou muito feliz e a gente começou a ter uma alta no mercado. A gente teve aqui um abalo aqui também em 2018, se eu não me engano aqui foi aquela parte do Joesley Day, aí o mercado todo caiu, porque o presidente Temer era uma mola mestra importante para aquele momento histórico. Então tá aqui mais um ruído político que aconteceu e não foi culpa da Petrobras, já foi culpa do sistema, da política, né? E eles causaram esse ruído aqui. Logo depois, o mercado ele não sai da cadeira, o mercado vai e traz a Petrobras novamente de volta, né? Então, número 1, ruído político número 1. Número 2, possível queda do presidente Temer. Então, isso aqui foi um ruído político que não tinha nada a ver com a Petrobras. Mas os ruídos políticos, eles rapidamente recuperam. Isso que eu quero trazer aqui para vocês. Você pode ver que rapidamente isso aqui recuperou, né? E a Petrobras foi subindo, corrigiu, subiu. Aí nós tivemos um Covid-19. Covid-19 não tem nada a ver com ruído político, né, pessoal? Pelo amor de Deus, né? Covid-19 foi uma crise sanitária que aconteceu no mundo todo. Afetou diretamente o petróleo chegou a ser vendido por zero, né? O mercado futuro lá estava dando barril de petróleo de graça, né? E aí nós tivemos esse fundo do poço. Logo depois o mercado foi recuperando, reagindo, né? A Petrobras sai do fundo do poço, vem para cá. E lá vem um ruído político. Foi quando o presidente Jair Bolsonaro resolveu nomear um general para o comando da Petrobras, certo? Quando ele nomeou esse general não tinha experiência de petróleo, ele ficou lá administrando o que o Castelo Branco já havia fazendo, aquela fórmula da Petrobras, de acompanhar a cotação do barril de petróleo. E no meu entendimento, isso foi eficiente
por um determinado período de tempo. Até um certo tempo isso aí foi ótimo. Porém, se a gente continua acompanhando a cotação do petróleo, né, mais na frente eu vou falar que o Prades teve uma ideia diferente, né? Vamos chegar lá no Prades. Nesse momento histórico, a gente tem uma queda aqui de Petrobras interessante, né? Ela cai aqui, ó. Isso já ajustado, né? Ela chegou a estar 8,43 antes da troca de comando e ela vem aqui depois de ajustado para um valor de 5,55, né, que é o ajuste dos dividendos. Mas foi uma queda considerável. Foi quando eu me aproveitei e comprei um bocado de Petrobras nesse período aqui, né? Aí o mercado viu, não, o general não vai fazer nada, vai manter o que o Castelo Branco deixou, a coisa vai seguir, o desinvestimento vai continuar e tal, bababá, beleza, foi. Aí tivemos um outro impacto, uma troca de comando de novo, de um general para outro general. O mercado fica assustado, né? Porque o que é que um general pode fazer? Querer tocar voga aqui igual de quartel, por exemplo, né? Não respeitar tecnicamente as decisões técnicas. Não foi o que aconteceu, eles mantiveram, né? Mas o mercado fica com medo dessas coisas, né? E aqui, ruído político novamente. Aí, o topo estava em 13,22 e retraiu até a região de 10,45. Aqui já o tombo foi um pouco menor do que quando foi da troca do Castelo Branco para o primeiro general. Do segundo general para o governo do PT, tá? E como falei, aqui eu vou ser sem viés político aqui. Eu vou só explicar o que aconteceu na minha visão, tá? Que não é a única verdade. Nunca vai ser. Cada um vai ter uma opinião diferente. Nós tivemos aqui um topo de Petrobras aqui na região de 18,90. E logo quando o Prades assume a gestão da Petrobras, ele lá na campanha do presidente Lula, lá atrás, ele já estava anunciando que ele ia criar uma fórmula, que ele tinha uma fórmula de que a Petrobras tinha como administrar melhor o lucro dela, não precisava acompanhar a cotação do petróleo, já que nós somos produtores, nós temos que ver o impacto disso no IPCA, no país todo, né, no conjunto todo, que na minha visão, na época, eu não concordava com a opinião dele, e ao longo do tempo ele provou para mim que ele estava certo. Porque não faz sentido, pessoal, por exemplo, se eu tenho um barril de petróleo custando $60 e o meu custo de produção, tá? Eu vou só botar valores aqui aleatórios, seja $20. Então eu já estou tendo lucro muito bom, né? Se o meu custo final é $20 e o barril de petróleo está 60, não tem porquê eu criar uma inflação desnecessária. Exemplo, barril de petróleo vai para 120, aí eu vou acompanhar a cotação do petróleo internacional, aí a gasolina que está custando 5 vai a 10. Qual é o motivo que eu tenho para fazer o preço ir para R$10 se 5, quando está a 5 já me dá um lucro absurdo? Então, a gente tem que ponderar isso. É o que o empresário faz. No momento de crise, o que é que ele faz? Se ele tem um custo menor, ele consegue segurar o preço mais barato ou até fazer uma promoção, abaixar o preço por mais tempo, porque ele precisa pagar os custos fixos dele. E como o petróleo tem demanda inelástica, o perigo está aí. Aí é que mora o perigo. Se você mantiver a gasolina muito cara, você inflaciona o país como um todo, porque o nosso transporte modal é rodoviário. Então, você vai aumentar, elevar custo e vai ficar reclamando que a inflação está alta, que está tudo muito caro. Não que ela esteja barata, mas ela estaria muito pior se a gente tivesse acompanhado o barril de petróleo. Vale salientar que o ruído foi bem grande, né? 19,10 para um fundo de 12. Então, aqui causou um ruído. Quando ele aplica o modelo, né, matemático para dizer o seguinte, olha, eu vou provar que ela dá lucro, mesmo eu ajustando o lucro da gente e mantendo, não ajustando pela cotação internacional. E aí eles seguraram o preço da gasolina, a gente tinha uma defasagem, não sei quanto é que está, da última vez que eu fiquei sabendo, estava em 37%, a defasagem em relação ao preço internacional, e a gente conseguiu segurar o IPCA
entre 4% e 5%, ficou dentro de uma média, o que não aconteceria se a gente tivesse acompanhado a cotação, principalmente neste ano, tá? E para mim foi uma das coisas que prejudicou a reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Quando o barril de petróleo rasgou na época da eleição, o preço explodiu. Em vez dele procurar fazer um ajuste dessa natureza, ele fez o contrário, deixou correr solto e criou o auxílio caminhoneiro. E aí, meu irmão, deu no que deu, né? Resultado, o Prates estava certo, ele conseguiu retomar o preço da Petrobras antes do comando dele, continuou distribuindo dividendos, o que era uma outra ameaça que o presidente Lula ficava vomitando nas redes sociais, que a Petrobras e não pode ficar olhando para dividendo, e acho que ele não se lembrava disso, que o dividendo da Petrobras ajuda no superávit fiscal, né? Ou diminuir o déficit fiscal. Ele não se lembrou disso, né? Ele tem memória política, né? O tempo todo. Então, o que foi que aconteceu? Nós tivemos aqui uma alta na gestão do Prates também, olha, seja, uma continuidade do movimento, ou seja, com todos os ruídos políticos, a Petrobras seguiu o caminho dela. Então, isso que eu quero mostrar para vocês, que pode ter o governo do PT, do PCdoB, do PL, do PMDB, qualquer governo que tiver ali, a Petrobras ela vai seguir o caminho dela. E eu estou falando do histórico de 2015 a 2026. E agora, pessoal, o que é que nós temos na Petrobras? Nós temos aqui um novo ruído, né? Aqui é quando o Prates entrega a cadeira para uma outra gestora, que eu esqueci o nome dela, né? Eu não estou lembrado o nome da nova gestora, da presidente da Petrobras. E aí, quando ela recebe o comando da Petrobras, há aquele temor, puxa vida, o Prates estava administrando tão bem a Petrobras, com eficiência, tudinho, mas eu acho que teve uma discordância política e ele foi substituído, mas ela manteve a mesma fórmula do cálculo para manter a mesma gestão. E aí, na gestão dela, a Petrobras começa a lateralizar, já não tem mais a mesma amplitude que teve nas gestões anteriores, né? Após a troca de comando. Ela se estagnou aqui, porque neste momento histórico a Petrobras começou a pensar em fertilizante, em transição energética e desviou um pouco da finalidade principal, que é a extração, começou a enrolar muito para liberar, para puxar petróleo, né? Porque o combustível do pré-sal está acabando. A gente tem que buscar outra fonte. Enquanto os outros países estão ali fazendo a parte deles, aqui no Brasil a gente está meio travado. Então, olha o que aconteceu. Lateralização, né? E aí o papel começa a ter uma queda, né? Porque aí o lucro da Petrobras também sofre uma redução, um ajuste para menos, né? Teve um balanço contábil que deu prejuízo, não foi um balanço, não foi um prejuízo contábil, não foi um prejuízo, mas perdeu, a Petrobras tá tendo prejuízo, ela não deu prejuízo, tá? Desde a gestão do Castelo Branco para cá, a Petrobras não deu mais prejuízo. Todos os prejuízos foram contábeis, né? Se tiveram, foram contábeis. Beleza? E agora a gente vai olhar aqui uma lateralização. Aí vem a crise do petróleo. Como a Petrobras vende petróleo para fora, e para fora ela não precisa ajustar com a cotação interna, ela vai vender o petróleo pela paridade internacional. Então ela tem essa vantagem. Ela vende pela paridade internacional para fora e mantém o preço abaixo da paridade internacional para o mercado interno, para administrar melhor o IPCA, né? Então, pessoal, reparem que ela dá um salto aqui colossal, né? Aí se eu der um zoom aqui, ela dá um salto colossal, tá? E sai dessa região de lateralidade que é compatível com a teoria de Eickhoff, né? Aqui ela faz uma nova acumulação, empurra o preço, faz uma distribuição aqui, ó, e traz o preço para cá. E aqui novamente uma distribuição, né? E já empurrou o preço, já saiu do quadrado
lateralizado, né? Que o Merenda marcou aqui. Inclusive esse quadrado não era nem para estar desse tamanho todo aqui, tá? Então os preços atualmente interessantes para a Petrobras de região de compra, na minha humilde opinião, é entre 40,06 e 37,52, tá? Para curto prazo. Então aqui uma venda de put é interessante, nessa região de 37,53 e acima de 40 e 18 eu vou olhar para uma call, mas só que eu vou olhar na região que a Wyckoff prega, que seria entre 49 e 46. Então aqui seria a minha venda de call entre 49 e 32 e 46 e 50, ok? E para Prio, Merenda, Prio 3, né? Para Prio eu venho para cá, ó, tá? Eu venho para cá. Para Prio eu venho para cá. Então eu vou olhar aqui as regiões que me interessam aqui, mas isso aqui tá muito lá no passado, eu não posso olhar agora para isso. Que delícia, hein? Quem largou o aço no 35 e no 39, se deu bem. Agora nós temos duas regiões de Merenda. A região entre 55 e 51 e a região entre 51 e 57, 48 e 45, aonde tem a melhor segurança. Então, onde seria interessante uma venda de put? Seria em duas fases. Uma fase em 51 e 30 e a outra em 48 e 11. Vale salientar que os prêmios possivelmente serão mais magros, o que vai obrigar o investidor a vender uma put mais para o mês de setembro do que agosto, né? Onde vai pegar um prêmio mais gordinho, né? Então a gente vai ter que permanecer no risco por 2 meses, um prazo maior. E a região de venda, né, pessoal? É essa daqui, ó. Atualmente, né? Acima de 62,98 e abaixo de 69,81. São regiões interessantes onde fica legal para vender a cal, né? Mais seguro, dito a região de preço que eu estou atualmente. Isso não quer dizer que daqui a um mês, daqui a uma semana, daqui a 2 semanas, esses preços não sejam rompidos. Mas a princípio, isso aqui é uma região vendedora futebol clube, tá? É onde os institucionais decidiram fechar a tampa da compra, tá? Então, quem decide sobre o mercado não é a pessoa física. São os institucionais, os estrangeiros, né? São os grandes investidores, ok? Às vezes eles estão do mesmo lado, às vezes eles estão de sentido oposto, e assim o mercado vai, e assim caminha o nosso mercado. Ou seja, nós temos forças vetoriais com predominância de força pujante e vencedora dos estrangeiros, e a força vetorial contrária mais forte dos demais participantes do mercado, entre as instituições financeiras e a pessoa física, seria o institucional nacional, que teria o vetor mais forte em relação aos demais participantes, tá? E, claro, já estou separando o gringo, porque ele é o participante mais forte e vencedor, beleza? E falando de opções, pessoal, agora chegou a parte das opções, vamos lá. Opções, vamos lá. Então está aqui, pessoal, aonde está legal fazer as nossas merendas. Opa, aqui, vamos lá. Agosto. Vamos estudar as opções de agosto, mensal. Vamos começar por Prio 3. Prio 3, nós temos aqui 25 dias úteis até o vencimento. Pelas faixas de preço, a call se encaixaria melhor nestas regiões aqui, ó. Merenda, eu quero só o dividendo sintético. Só aquela merendinha suave. Então tá aqui, ó. Prio H695. Olha o diferencial. Volatilidade mais alta, né? Por causa daqueles movimentos que a teoria de Wyckoff ratifica, né? Então, 27 centavos de prêmio. Prio H695. Que delícia. 27 centavos. Se eu conseguir todo mês rentabilizar com 27 centavos, eu vou ter um dividendo sintético em 10 meses de R$ 2,70.
Então, não deixa de ser uma merenda gulosa e gostosa, tá? Então, a volatilidade ajuda. E eu estou no Delta 09. Delícia, né? Então, seria essa. E put, merenda, put. Bom, a put a gente vai buscar lá naquelas regiões de 49, né? Se a gente for olhar aqui no 49, né? A gente vai ver aqui uma put interessante, ó. Pagando... Pô, pessoal, infelizmente é isso que eu estou falando, ó. É a miséria. 49, a gente está recebendo aqui 22 centavos. Não, merenda, mas eu aceito correr o risco no 51, 36. Aí o que eu falei para vocês, o risco no 51 está dando 36 centavos e o risco no 49,50, por exemplo, está dando 20, no 49,25 está dando 25 centavos. Então eu prefiro correr esse risco, tá? Ah, eu vou ganhar pouco. Tá, vou ganhar pouco, ok. Se eu tiver disposto a exercer, eu vendo todo mês isso aqui de olho fechado. Porque se eu considero que 49,25 é um preço bom para me entrar na PRI, eu fico vendendo todo mês essas opções e embolsando dinheiro, até o dia que der exercício. Pronto, acabou, finalizou. Beleza? Agora vamos falar de Petrobras. Ah, sim, deixa eu ver, qual é o código dessa aqui, da 49,25. É PRIO T492. PRIO T492. Então, aqui eu estudo para você, olha que delícia, tudo na mão já, tudo já mastigado. Vamos de Petro 4, pessoal, Petro 4, a queridinha do merenda, vamos lá. Petro 4, as regiões de preço, né, interessante, a gente não colocou lá no gráfico, vamos olhar aqui, primeiro no gráfico, né. Petro 4, tá aqui, ó, região de venda coberta, dividendo sintético, 49, cadê? 49,24 e 46,42. Ok, vamos olhar o que é que nós temos. E as de put seriam 37 e abaixo de 40,19. Então eu prefiro atirar aqui, ó, no 37,53. Então beleza, 37,46, vamos lá. 37,46. Opções. 37,46. Olha que beleza. 37 seria para a put, vamos começar pela put, 37,46. Aqui, ó, 37,36, 30 centavos. Então, o risco está interessante, ó. 37,36, 30 centavos, quase 1%, né, para o mês de agosto, tá? Seria o strike Petro T 384, Petro T 384, aqui é um risco que faz mais sentido para mim. E na call, merenda, e na call, call, 46, vamos começar a analisar acima do 46, vamos ver o que está acontecendo no 46, aqui ó, 46,61, aqui ó, olha aqui, Europeia, que delícia, 26 centavos, Petro H 477, o Delta 13, muito interessante. Devido a essa volatilidade que o petróleo gerou, então a gente tem aqui uma venda de call muito interessante na região de 46,61, Petro H 477, que delícia, pessoal. Então é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Fui, que vocês estão com a vida ganha. Valeu, pessoal!